Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Ajuda SI. Faz muito tempo aí que eu não gravo vídeo para vocês, né? A gente estava de férias e no bloco passado a gente teve um momento conturbado aí, mas graças a Deus parece que esse bloco vai ser um pouco mais tranquilo. Bom, eu trouxe para vocês aqui hoje um pouco de esclarecimento, né, aí sobre esse fórum de fundamento de banco de dados. Eu informei um pouco com o meu tutor e eu desenvolvi o meu trabalho, tá? Eu vim para compartilhar a forma como eu desenvolvi esse trabalho aqui para vocês, tá bom? Bom, esse vídeo ele vai ter um pouco aí de algumas informações sobre esse conteúdo, um pouco de como você pode estar baixando o programa que eu utilizei para fazer esse fórum e um pouco do passo a passo de como é que a gente deve fazer. Bom, quero lembrar também que eu criei, tá, uma situação, um estudo de caso para poder estar fazendo a modelagem dessa situação. Bom, vale lembrar ainda que eu criei essa situação, né, esse exemplo, exatamente para esse fórum. Não é o fórum que eu vou postar, e eu aconselho vocês também a não postarem esse mesmo fórum, obviamente, porque senão todo mundo vai fazer o mesmo fórum e vão ter a nota zerada, né? Porque o fórum lá fala que você vai ter que criar uma situação e modelar aquela situação, aquela solução. Então eu criei um exemplo aqui para vocês, só para exemplificar como é que funcionam as coisas nesse fórum, tá bom? Então vamos lá para o programinha. Bom, pessoal, aqui no fórum, né, a gente vai ler um pouco aqui, tá? E a gente vai depois eu vou explicar algumas coisinhas interessantes pra gente, e aí a gente vai de fato desenvolver o fórum, tá? Bom, esse vídeo, pessoal, está sendo organizado aí em algumas partes, né? Tem introdução, tem aqui essa pequena explicação, tem o desenvolvimento do fórum e tem a parte comercial aí no final, fazendo a minha propagandazinha aí, tá? Bom, aí na descrição do vídeo tem o tempo de cada ação para você, se você não quiser ver determinada parte do vídeo, você já está pulando aí, bom? Mas eu recomendo você ver tudo, se você estiver boiando aí, é bom você acompanhar o vídeo inteiro. E eu peço que vocês vejam todo o vídeo para depois desenvolver o fórum de vocês, porque como eu falei, isso aqui é só um guia, tá? Com certeza você vai precisar de fato tá parando aí para você fazer o seu, tá bom? Beleza. Ó. Bom, aqui pessoal, segundo o que eu me informei com o meu tutor, ele está te dando, tá, um exemplo de um estudo de caso, ó, tá aqui o estudo de caso, e ele já dá a solução dele aqui. Bom, aqui no caso você vai ter que propor o seu estudo de caso e depois você vai solucionar ele, tá, utilizando a modelagem ER, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês o slide que foi disponibilizado na plataforma e eu coloquei ele aqui na parte que nos interessa, que é o modelo conceitual. O que é um modelo conceitual, pessoal? É um modelo de dados abstrato, né, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente do sistema de gerenciamento de banco de dados particular. Ou seja, eu tenho aqui um esquema, ó, beleza? E já eu volto para esse esquema aqui. A gente vai produzir alguma coisa parecida com isso. Volta. Bom, um modelo conceitual é uma descrição de banco de dados de forma independente da implementação em um sistema de gerenciamento de banco de dados. O modelo conceitual ele registra quais dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados a nível do SGBD. E a técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem de entidade e relacionamento, que é a entidade aí que está sendo proposta para a gente fazer no fórum, tá bom? Então, pessoal, esse modelo conceitual é basicamente você vai dizer quem são as suas entidades, e os atributos dessas entidades e como essas entidades irão se relacionar dentro do sistema. Como o próprio nome já diz, que é um modelo conceitual, tu vai só apresentar através do diagrama como esses relacionamentos acontecem. Agora, a parte lógica, que é o que vai ser vista aí na unidade 2, é que a gente que dá um pouquinho de mais de trabalho e que a gente vai ver posteriormente. Mas aqui a parte que a gente vai ver é uma parte bem simples, tá bom? Outro conselho que eu dou para vocês é que se vocês não estiverem entendendo esses conceitos de entidade, de atributos, procurem dar uma olhada no material que está na plataforma, mas eu vou explicar um pouquinho durante a realização do fórum. Mas claro que isso daqui é uma coisa bem superficial e se você for de fato lá na plataforma, ler o material, vai ficar mais claro para vocês, tá bom? E ele manda a gente utilizar essa abordagem de entidade e relacionamento, né? Que como o próprio nome já sugere, ele é um modelo conceitual que é utilizado aí na engenharia de software para descrever os objetos, tá? Aí a gente vai ter que lembrar um pouco lá daquele diagrama de classe que a gente fazia no bloco passado, lá na algoritmo de programação 2 com Java. A gente vai ter os objetos, que aqui vai ser as entidades, e eles são envolvidos em um domínio de negócios com suas características, né, que são os atributos, tá? Lembra da programação orientada a objetos, a gente tem que lembrar disso também.
e como eles se relacionam entre si, que são os relacionamentos, né? O que vai acontecer de uma entidade para outra. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, livro, tem uma livraria, né? A gente tem o livro e tem o clientes. O livro e cliente são duas entidades. O processo de aluguel, tá? Vamos supor assim, aluguel dos livros é um relacionamento que há entre entidades e livros, né? E geralmente esses relacionamentos são marcados por verbos, né? No caso, alugar, tá? Bom, em geral esse modelo, pessoal, ele representa de forma bem abstrata as estruturas que o banco de dados irá possuir. Né? Claro que o banco de dados ele pode ter várias outras entidades, tais como chaves, tabelas intermediárias, essas coisas, e que só vão fazer sentido no contexto de banco de dados. Por isso, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo um sistema, a gente pode fazer um modelo conceitual só de determinada parte. Imaginei que tu tem uma companhia aérea, tem um administrativo, tem a parte do check-in, tem a parte de alfândega, então tu pode fazer o modelo conceitual separadamente e depois criar ou unir esses conceitos para fazer o banco de dados, tá bom? Mais ou menos isso que tu precisa saber para o desenvolvimento do nosso fórum. Vale lembrar também, pessoal, que, como eu falei, dá uma olhada no material que está bem mais claro, porque se eu for explanar tudo isso daqui, primeiro vai ficar um vídeo extenso demais e segundo porque não é a minha função, é a função aí dos professores do curso, tá bom? Vou fechar esse slide aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer, o programa que eu vou utilizar para fazer isso daqui, eu vou utilizar o BR Modelo, tá? Que é esse programinha aqui que eu acabei de baixar. No vídeo aí tem a descrição para você baixar o link, tá? Só clicar que já faz o download, eu coloquei no Dropbox. E vai abrir para vocês, pessoal, vai vir assim, ó, tá? Ele vai vir desse jeitinho, aí você vai fazer a extração dos arquivos, ó. Você vai extrair. Depois que extrair, você vem aqui, fontes, e tem aqui o exe, e você clica aqui que ele vai abrir, tá? Esse aqui que é o executável dele, tá bom? Beleza, isso para quem usa Windows, tá? Para quem utiliza Linux, eu vou deixar um link alternativo aí também. Bom, então vamos aqui. Bom, isso daqui, pessoal, é a nossa área de trabalho. Porém, estamos esquecendo de uma coisa bem interessante aqui, ó. A gente tem que propor o nosso estudo de caso, né? Então, a gente não pode fazer a modelagem desse estudo que já tem aqui, porque senão vai ficar todo mundo fazendo o mesmo diagrama, né? O mesmo exemplo. Então, a gente tem que propor o nosso próprio estudo. Para isso, pessoal, é o seguinte, você vai ler isso daqui, tá? Você vai imaginar essa situação, por isso que ele te dá como exemplo, e vai criar aí um estudo de caso e uma possível solução. Bom, eu fiz aqui, tem aqui no Word, ó, eu redigi isso aqui, claro que com base em exemplos bem práticos, bem típicos aí da internet. Você pode procurar um exemplo na internet, mas eu não recomendo, porque senão pode acontecer a coincidência de você escolher o mesmo do seu colega. Mas você pode aí baixar um como exemplo e fazer modificações plausíveis, né? Por exemplo, esse daqui, eu já fiz o meu, tá? O meu é diferente desse aqui, obviamente, né? E eu criei esse aqui exclusivamente para a gente trabalhar aqui, tá bom? E vale lembrar o seguinte, ó, nós temos aqui, tá? Eu até errei aqui, concessionária. Temos aqui esse exemplo, ele trabalha em cima da concessionária. Vamos lá, vamos entender aqui o nosso exemplo. Ó, a concessionária Fiat encontra-se com dificuldades em regularizar suas compras e seu fornecimento de veículos, pois a mesma tem de lidar com a infinidade de números e documentos tanto dos carros fornecidos quanto do tipo de clientes, bem como das fornecedoras de veículos. Para solucionar esta carga, deve-se desenvolver um programa que atenda às seguintes especificações. Esse aqui é o nosso problema. E esse programa que vai ser desenvolvido com essas características é o que vai solucionar aí o problema, tá, da empresa. Então vamos lá, o que esse programa tem que ter? Bom, a concessionária deve criar o cadastro dos seus clientes para cada um deles, e para cada um deles, né, não é em, deve existir um endereço, telefone e CPF. Para cada compra, é importante que também haja uma data de realização da compra. Um cliente pode ser pessoa física ou jurídica. Se pessoa jurídica, seu identificador deve ser o CNPJ. A concessionária pode comprar veículos de fornecedoras. As fornecedoras precisam de um número de registro, endereço, telefone e nome de seu gerente. Cada cliente possui um código de identificação único. Cada veículo deve possuir nome no cadastro, nome, modelo, placa, ano de fabricação e quantidade de estoque. Concessionárias diferentes não fornecem o mesmo tipo de livro, tá? Eu coloquei essa cardinalidade aqui para ficar um pouco mais completo, tá? Esse conceito também você pode observar aí no slide. Pessoal, também deixei um slide aí na descrição, bem interessante para quem quer entender um pouco desse exemplo aqui de modelagem de entidade de relacionamento, tá? Nesse slide tem todos os detalhes aí, vai ficar bem mais prático também você entender algumas coisas que eu vou fazer,
tá? Vocês também têm que fazer o dever de casa de vocês, que é dar uma lida nesse material. Beleza. Agora a gente tem o nosso, vamos fazer isso daqui se transformar no nosso diagrama. Claro que a gente tem que identificar algumas coisas. Bom, a concessionária, pessoal, ela é o nosso foco, né? A gente vai trabalhar todo em cima da concessionária, que é o nosso alvo aqui, tá bom? E a gente tem aqui algumas entidades, ó. Nós temos aqui, os clientes são entidades, tá? O que mais que é uma entidade aqui? Vamos lá, o cliente, a gente tem a concessionária, que é o nosso objeto, é o nosso foco. A gente tem as fornecedoras, tá? As fornecedoras são entidades. E nós temos aqui veículo, também é uma entidade. Tá bom? Temos aqui também veículo sendo como entidade. E nós temos ainda as nossas relações. Nós temos aqui a relação de compra. E nós temos aqui as fornecedoras e os veículos, já que as fornecedoras fornecem o veículo também. Então, elas são exemplos de relação, né? A gente sempre tem essa ideia de verbo como relação. Comprar, fornecer, tá? Então, vamos lá para o nosso diagrama. Eu montei aqui, tá? Deixei dividido os monitores para ficar mais prático para a gente a construção do nosso trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar a criar aqui nossas entidades. Bom, para a gente criar uma entidade, pessoal, a gente vai utilizar essa caixinha aqui, ó, entidade. Então, você vai clicar, colocar a entidade e vai clicar aqui. Bom, feito isso, a gente vai clicar em cima dela e vai colocar o nome dela aqui, ó. Então, vou colocar cliente. Essa aqui é a nossa primeira entidade. E agora a gente vai dizer quais são os atributos que essa entidade possui, que já estão especificados na nossa questão. Nós temos aqui o endereço. Nós temos também telefone. Nós temos ainda nome, tá? Lembrando que são endereços, aliás, são atributos comuns. Você vai vir aqui em atributo, vai clicar em atributo e vai clicar na entidade. E agora nós temos o seu número de registro, ó. Tem aqui, ó, cada cliente possui um código de identificação único, né, que é o número de registro. Então, vou clicar aqui, ó, atributo identificador, clique em cima e vou colocar cliente ID. Ou melhor, vou botar assim, ID do cliente. Beleza. E agora eu vou pegar esses atributos e jogar... Opa, meu mouse está meio maluco. Vou pegar esses atributos e jogar para trás. Aqui. Porque quando a gente faz a relação, por questão de estética, vai ficar melhor. Ok. Ficou um pouco esquisito, mas... enfim, tá aqui os seus atributos. Bom, e agora a gente vai criar o nosso veículo, né? O nosso veículo também é uma entidade, né? A gente tem que ter essa noção de que os objetos são entidades. Então, vamos criar aqui nosso veículo. Vai clicar aqui em entidade. E vou colocar aqui. Vou colocar veículo. Ok. O que nosso veículo possui? Quais são os atributos do nosso veículo? Ele tem o nome. Ele tem a placa. Está tudo especificado aqui no enunciado que a gente criou. Ele tem também a quantidade em estoque, né? O ano de fabricação. Para editar o nome, você vem aqui do lado, ó. E ele tem ainda o modelo. Ok, são os atributos aí do nosso veículo. Beleza. Bom, já que nós temos aqui, nós já temos duas entidades criadas, vamos fazer mais uma entidade que é a fornecedora de veículos, né? Nós temos essa entidade também. Vamos lá. Quais são os atributos da nossa fornecedora?
nós temos o telefone. O que essa fornecedora tem também de característica? Tem o número, aliás, o nome do gerente, né? O que tem mais? Nós temos ainda o endereço. E temos também o número de registro, né? Cada fornecedor tem um número de registro. A gente vai vir aqui, ó, um atributo identificador e vamos colocar aqui fornecedora. Aliás, eu vou colocar ID da fornecedora. Ok. Está a entidade fornecedora criada com suas respectivas características, ou seja, os seus atributos. Bom, creio que até aqui está bem claro também. Bom, só que esse cliente, pessoal, ele pode ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Eu não posso atribuir o atributo CNPJ e o atributo CPF no cliente, sendo que ele não pode possuir os dois, ou pelo menos não pode adquirir uma compra com os dois ao mesmo tempo. Então a gente precisa criar entidades dessa maneira, né? Que possam deixar claro para a gente como é que isso vai se comportar. Então eu vou criar aqui uma entidade chamada física. Está aqui, pessoa física. E uma outra entidade chamada pessoa jurídica. E aí sim, cada uma dessas possui um atributo específico. No caso, a pessoa física possui o atributo CPF. E a pessoa jurídica possui como atributo CNPJ. Certinho? Ok. O que a gente vai fazer mais? Feito isso, a gente precisa criar como é que vai se ligar a pessoa jurídica com pessoa física ao cliente, né? Já que o cliente ele pode ser desses dois tipos, né? Pessoa física e pessoa jurídica são clientes. Então, para isso, a gente vai vir aqui em especialização, ó, e vamos criar uma especialização aqui, do cliente para a pessoa física e jurídica. Vale lembrar, pessoal, que na descrição do vídeo nós temos aí um slide falando tudo sobre a modelagem desse estado de relacionamento aqui, tá? Que tem explicando os símbolos, os conceitos, e é bom que você entenda todos esses conceitos aqui para estar desenvolvendo o seu também. Bom, agora a gente só precisa ligar, né? Para isso a gente vai aqui, ó, ligar objetos. E aqui, do mesmo jeito, ó, ligar objetos. Para cá. Ok, aqui temos a nossa ligação. Bom, agora vamos começar a criar as relações. Perceba o seguinte, entidades são os objetos, atributos são as suas características, né? A característica de cada entidade. E essas entidades elas se relacionam, né? E esses relacionamentos geralmente são marcados por verbos, como por exemplo, qual é a relação que o cliente possui com o veículo? No caso aqui, segundo o nosso exemplo que a gente criou, é a compra, né? A relação que há entre veículo e cliente é a compra. Então a gente vem aqui em entidade, ó, relação, clica aqui e vai aparecer esse losango que é o símbolo aqui da relação. Então a gente vai colocar aqui, compra. Bom, como a gente sabe que pode acontecer, né? A gente viu, vocês podem ver isso no slide, pode acontecer da relação possuir atributos. E o atributo de compra, se a gente olhar aqui, é a data. Toda compra precisa de uma data. Tá? Então a gente vai vir aqui em atributo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui data. Beleza. Agora vamos ligar os objetos. Opa, volta. Vou ligar com esse. Aqui ele já dá pra gente a relação de cardinalidade, tá? Que vocês também podem ver aí essa relação. E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Pronto. Acabamos aqui de criar a nossa relação entre essas duas entidades. Claro que a fornecedora também se relaciona com o veículo, né? Porque a fornecedora fornece os veículos. Então a gente tem uma relação aqui também. E essa relação, pessoal, ela não tem atributos, tá? Essa relação não possui atributos como essa aqui. Então a gente vai só criar a relação aqui, ó. Vem aqui, relação. Coloca aqui, ó. Vamos dar o nome para essa relação, que é a relação de fornecer. Vou colocar fornece. E só ligar os objetos agora. Você pode organizar do jeito que você quiser, ó. Tá? Pronto, aqui a gente vem aqui. Opa, um pouco complicado, vai ficar assim. Bom,
Pronto, pessoal. Basicamente, em resumo, esse aqui é o diagrama, tá? Desse exemplo aqui do lado que a gente desenvolveu. Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Você vai ter que criar o seu exemplo e vai ter que transformar esse exemplo aqui nesse exemplozinho de diagrama aqui, tá? Isso aqui é bem simples, tá? Existem diagramas conceituais bem mais complexos que isso, estudo de caso bem mais complexo que isso, mas você tem que entender o seguinte, isso aqui é a nossa concessionária, que é o nosso objeto aqui, ó, tá? Concessionária que possui o cliente e possui veículos, né? E possui e tem uma fornecedora, no caso, né? Então, esse cliente ele pode se comportar como pessoa física e pessoa jurídica, e essa é a nossa relação que existe entre eles, já que pessoa física e pessoa jurídica são tipos de cliente. O CPF é característica da pessoa física e o CNPJ é característica da pessoa jurídica. Eu não posso colocar os dois no cliente, porque o cliente não pode ter os dois ao mesmo tempo, ou pelo menos não pode se comportar, ou realizaram a compra com esses mesmos títulos. E temos o veículo com suas características, e isso aqui é a relação que há entre os dois, tá? Isso aqui é atributo da compra, que nesse caso possui um atributo. Aqui nós temos uma relação da fornecedora com o veículo, tá? Que é o de fornecer. E a gente não tem a relação de fornecedor para cliente, né? Porque o fornecedor só trabalha direto com a concessionária, tá bom? E aqui nós temos os identificadores de cada um. Eu não coloquei identificador no veículo porque eu não coloquei aqui para a questão pedir. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Bom, você pode vir aqui, ó, salvar como. Eu posso colocar aqui, eu vou colocar modelo conceitual, tá? Isso aqui é para salvar o teu projeto, e se tu abrir, tu vai vir para essa página aqui. Se tu quiser, você vai precisar colocar na imagem, através da imagem, você vai postar na plataforma, você vai postar o seu estudo de caso, tá? Você tem que postar o texto, tá? E postar a resolução dele através do diagrama. Então, para isso, você vai vir aqui, ó, arquivo, imprimir, tá? E você pode vir aqui, ó, exportar em JPEG. Aqui você coloca meu modelo conceitual, beleza? E você vai, deixa eu ver aqui, deixei para de trabalho. Aí você vai encontrar o teu modelo aqui, ó. Deixa eu abrir, deixa eu voltar aqui, mudar de tela. Opa, pronto, e você vai ter aqui, tá? O seu modelozinho pronto para postar lá no seu fórum, tá bom? Então é mais ou menos, é basicamente isso que você vai ter que fazer aí. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aí embaixo, tá? Bota nos comentários aí alguma coisa que acrescente, ou se eu errei alguma coisa, é bom vocês comentarem também, porque a gente sabe que o espaço de comentários é onde a gente tira dúvidas e também ajuda outros colegas no desenvolvimento do fórum, tá bom? Bom, recadinhos aqui para você. Se você quiser aprender a programar, aí na descrição tem o link da minha página Udemy com alguns cursos de programação que eu coloquei lá com preços bem acessíveis, tá? Tem curso de Python, programação em C, programação em C++, em C Sharp e programação Java. E em breve, né, também dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo, a gente vai ter vários cursos lá também voltados para programação web. Vai ter curso de CSS, curso de HTML, banco de dados, JavaScript. Tá? Esses cursos eu estou desenvolvendo e em breve eles também estarão lá. Outra coisa importante que eu quero falar para você é o seguinte, se você mesmo com essa ajuda não conseguiu, ou por algum motivo você não quis desenvolver o seu próprio fórum, entre em contato comigo no número que eu vou deixar aí na descrição para a gente conversar, para a gente ver o que a gente pode fazer aí para te ajudar, né? Quem sabe a gente encontra uma solução aí, caso você não queira fazer o seu próprio fórum, tá bom? Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado esse vídeo, então até a próxima, valeu!